Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Dessa feita, estamos aqui com o Dr. Olavo Hamilton, advogado e professor universitário, para falar a respeito sobre segurança pública. Um tema muito atual, mas que também levanta, Dr. Olavo, muitos questionamentos, seja por parte dos universitários, seja por parte da sociedade civil. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. O tema que nós escolhemos para este sábado é a respeito da segurança pública. É uma temática, caros telespectadores, que está em voga, atual demais, Dr. Olavo, porque nós sabemos que pode faltar, quando a gente fala sobre educação, tem pessoas, Dr. Olavo, que pode pagar uma educação melhor. Se a gente falasse aqui sobre saúde pública, tem pessoas, a classe média, classe alta, que pode pagar uma saúde melhor, um plano de saúde. Mas esse tema, doutor Olavo, falar sobre segurança pública, ninguém escapa. E para tanto, trouxemos aqui, como nós falamos, doutor Olavo, ele é professor universitário, mestrado, está fazendo o seu doutorado na Universidade de Brasília, na área de Direito Constitucional. Doutor Olavo, seja bem-vindo. Agradeço o convite, doutor Nazeu, e felicito a todos e todas que estão nos assistindo. Doutor Olavo, a questão da segurança pública. O interessante é que, ainda como nós falamos, gera muito questionamentos. Tem pessoas que confundem polícia com segurança pública, mas nós sabemos que é algo muito mais amplo. O senhor, com a sua formação e com a sua didática, pode esclarecer para os telespectadores de que se trata a segurança pública? Segundo a Constituição Federal, a segurança pública é um dever do Estado, mas é também responsabilidade de todos. Ou seja, eu, o cidadão que está em casa, a cidadã que está em casa, doutor Nazeu, a igreja, a escola, as comunidades em geral, todas elas são responsáveis pela segurança pública, que envolve uma série de atos, uma série de ações e uma série também de pensamentos e práticas no sentido de tornar a vida de todos nós mais tranquila, mais saudável, mais segura do ponto de vista mesmo que se fala, no modo geral, de segurança pública. Doutor Olavo, é interessante afirmar de que adianta um país viver uma prosperidade financeira, o camarada comprar um carro, conseguir comprar um apartamento, uma casa melhor, se para o carro precisa blindá-lo, se para a casa tem que encher de câmeras. Então, acredito, doutor Olavo, que um Estado democrático de direito tem que ter uma segurança pública que assegure os seus cidadãos. É isso, doutor Olavo? A segurança pública é um tema, como o senhor bem falou no início, que afeta a todos indistintivamente. E é um problema que hoje não é só afeta a realidade brasileira, mas também, por exemplo, países muito mais ricos que o Brasil, como Estados Unidos da América, têm também seus problemas de segurança pública. Nossos irmãos vizinhos da América do Sul, nós temos alguns países que têm sérios problemas de segurança pública, como a Colômbia, por exemplo. Países que são muito parecidos com o Brasil, como o México, têm seus problemas de segurança pública, e nós temos países que têm um problema de segurança pública muito menor do que o nosso. Aí nós podemos citar os países do Ocidente Europeu, por exemplo, parecem lidar com a questão da segurança pública de uma forma muito mais adequada do que a nossa. Segurança pública é não só a efetiva segurança, mas como também a sensação de segurança que o Estado passa e a sociedade passa para cada um de seus indivíduos. No caso, doutor Olavo, o senhor pode nos ajudar aqui? Quais são os poderes ou poder responsável por promover a segurança pública, seja através de seus órgãos, seja através de políticas? Olha, responsável pela segurança pública é o Estado como um todo, né? E a população também.
Na segurança pública se envolve o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e principalmente o Poder Executivo. O Poder Executivo através de suas polícias, né? As polícias rodoviárias, federal e estadual, polícia ferroviária também, a polícia civil, polícia militar, polícia federal. Então, basicamente, é através das polícias que o Poder Executivo coloca em prática suas políticas de segurança pública. No caso específico, doutor Olavo, quando a gente fala de polícias, no caso, enfrentamos uma crise sem precedentes. Tivemos agora, recentemente, acho que podemos deixar para um bloco para frente, mas até mesmo familiares tentando bloquear, né, tentar exercer um certo direito de greve. Mas, especificamente nesse bloco, doutor Olavo, que a gente pode falar, essa crise é má gestão, é devido à crise econômica? O senhor pode diagnosticar, nos ajudar, junto com os telespectadores? O problema de segurança pública no Brasil ele se desenha desde a década de 70, quando nós tomamos um caminho equivocado em relação à segurança pública. E o que eu vou dizer aqui, posso até esclarecer melhor nos próximos blocos, pode parecer um absurdo, mas o que a experiência tem mostrado é justamente isso. Por incrível que pareça, quanto mais se investe no combate à criminalidade, mais a criminalidade se torna violenta e perigosa. Se nós tínhamos uma criminalidade no final da década de 60, início da década de 70, que isso perdurou mais ou menos até a década de 80, muito menos armada, muito menos violenta, muito menos perigosa, na hora que o Estado se armou muito para combater essa criminalidade, o que aconteceu? Começou prendendo os pequenos criminosos, depois disso os criminosos que restaram passaram a se armar e se fez aí uma verdadeira seleção natural. Hoje, a criminalidade no Brasil, como nos Estados Unidos, como no México, como na Colômbia, como em outros países que investiram pesado no combate ao crime, a criminalidade é muito mais organizada, muito mais violenta do que os países que investiram em inteligência. Ou seja, em vez de combater o crime, os países europeus, por exemplo, eles trabalham muito mais no sentido de elucidar os crimes e punir os criminosos. Talvez essa seja a saída honrosa, digamos assim, no que toca à segurança pública para o Brasil e outros países que ainda lidam no combate ao crime especificamente. Então, algumas pessoas leigas, doutor Olavo, esse programa é importante para desmistificar isso, estão colocando a culpa na crise econômica. É uma visão totalmente errada, não é, doutor Olavo? Criminalidade exaustiva no Brasil, nós temos antes da crise econômica, já passamos por crise, já tivemos um período recente, inclusive, de muita prosperidade, e o crime só tem aumentado. Não existe nenhuma relação entre criminalidade e crise. A criminalidade no Brasil existe porque é endêmica, tem seus motivos, inclusive motivos sociais, tem seus motivos de políticas públicas equivocadas, como, na minha visão, combater violentamente o crime só gera a violência, e tem seus motivos também na pouca educação que, infelizmente, ainda tem o povo brasileiro. É uma questão também cultural, né? O senhor está tocando isso. A gente percebe que estados, doutor Olavo, que investiram na educação, em demonstrar princípios para os cidadãos, têm sido mais felizes, inclusive na questão da criminalidade. E principalmente os que investem na família, no bem-estar social, na formação não só intelectual, mas moral do indivíduo. Esses estados têm conseguido melhores resultados quando se trata de segurança pública. Nós vamos nos aprofundar na temática de segurança pública nos outros blocos, mas eu acredito, doutor, vamos abrir uma brechazinha para aproveitar que o doutor Olavo é um grande constitucionalista e também é profundo conhecedor do direito criminal. Doutor Olavo, vamos deixar o próximo bloco para estudar um pouquinho, avaliar essa questão da crise carcerária. Porque eu acredito, doutor Olavo, que uma coisa leva a outra. Não é verdade? Acho que esse sistema a gente não pode deixar, se a gente fala de segurança pública, sem falar da questão carcerária, vai ficar faltando alguma coisa. Então não sai daí, doutor Olavo vai nos ajudar no próximo bloco a entender um pouquinho sobre essa crise, o sistema carcerário do nosso país, pela qual estamos vivendo. Voltamos já.
Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Estamos conversando aqui com o professor e advogado Olavo Hamilton. Estamos refletindo sobre a segurança pública no nosso país e para podermos compreender essa relação do Estado, a segurança pública e a sociedade, também, doutor Olavo, temos que refletir um pouquinho, nos aprofundarmos sobre a crise do sistema carcerário. O senhor pode nos ajudar? Esse ano, propriamente, tivemos rebeliões em Manaus, Natal, se eu não me engano foi Roraima também. Nos ajude, doutor Olavo. Não é da agora, essa bomba relógio já era anunciada há bem muito tempo. Nos ajude a tentar compreender esse caos que estamos vivendo no sistema carcerário. É uma outra consequência dessa política de criminalização em massa que nós temos em alguns países, inclusive o Brasil, e principalmente dessa política de guerra ao crime que Estados Unidos, Brasil e outros países do mesmo porte têm promovido praticamente no mundo inteiro. A diferença é que o Brasil não se preparou para esse grande encarceramento em massa. E o que nós temos é justamente esse caos no sistema carcerário. O Brasil é um dos países que mais prende no mundo. Essa história que aqui nós temos o país da impunidade é uma grande mentira. Nós temos, na verdade, uma impunidade seletiva, onde os mais ricos não vão para a cadeia e onde o pobre vai para a cadeia por qualquer coisa que faça contrária à lei. E isso tem causado um grande inchaço no sistema carcerário. Os 4 países que mais encarceram no mundo: Estados Unidos, China, Rússia e Brasil. Desses 4, o único que tem uma população mais ou menos parecida com a do Brasil é a Rússia. China, muito maior, né? Estados Unidos também relativamente maior do que a do Brasil. Isso significa dizer que, do ponto de vista relativo, o Brasil está entre os 2 países que mais encarceram no mundo. Mais uma vez, isso demonstra que existe algo de equivocado na nossa política. Ah, mas aqui no Brasil se comete muito crime. Se comete muito crime no mundo inteiro. Alguns países um pouquinho menos que os outros, né? Mas nós adotamos uma política de grande encarceramento a partir do início da década de 80 e nós não conseguimos lidar com isso. Não preparamos os nossos presídios, não preparamos o nosso poder judiciário, principalmente não construímos escolas para que esse caos da criminalidade do sistema penitenciário não ocorresse, e o que nós temos é esse resultado absurdo, pessoas sendo colocadas em presídios como se fossem animais, né? Pessoas cujo Estado não tem a menor condição de garantir um mínimo de dignidade, já tirou a liberdade dessas pessoas por um crime que ela cometeu, e não tem condição de, em tendo tirado a liberdade, custodiá-la adequadamente, como acontece nos Estados Unidos, como acontece na China, por exemplo. E o que é pior, doutor Naseu, é que desses 4 países que mais encarceram no mundo, 3 têm diminuído sistematicamente sua população carcerária. E um deles tem aumentado sistematicamente a população carcerária. China, Estados Unidos e Rússia, ano a ano, têm diminuído sua população carcerária. Brasil é o único desses 4 que tem aumentado a sua população carcerária. Em recente decisão do STF, doutor Olavo, eles confirmaram a condenação do Estado do Mato Grosso do Sul, a indenizar um detento em 2011. Ele ingressou com ação indenizatória pelos maus tratos que teve na cela na qual ele estava ali custodiado. Como o senhor vê isso? Será que estamos avançando, pelo menos no entendimento das nossas autoridades? Doutor Naseu, o que é preciso que os cidadãos, o senhor, a senhora que está em casa, tome conhecimento do que acontece nos presídios no Brasil. Na hora que o Estado pega um indivíduo que cometeu crime ou acusado de cometer crime e coloca no sistema carcerário, parece que ele esquece daquela pessoa. Não lhe garante nenhuma segurança. Então, pessoas são sistematicamente estupradas nas suas celas, né? Pessoas sofrem todo tipo de abuso, seja dos outros detentos ou mesmo de quem devia estar, da autoridade que devia estar guardando a integridade daquelas pessoas. Pessoas que cometem crime, são presas ou são acusadas de cometer crime, não têm direito a se alimentar direito.
ficam numa cela que cabe 10 pessoas junto com mais outras 30, 40, 50, 100, não se tem um limite para isso. Pessoas dormem no banheiro, tem que pagar para dormir numa rede ou num colchão. Então é um verdadeiro absurdo. Eu não consigo imaginar que quem viva dessa forma tenha lhe garantido, o Estado lhe garanta, a dignidade da pessoa humana. E o que é a dignidade da pessoa humana? É tudo isso. São as garantias que nos fazem humanos, que se pode dizer que nós somos humanos, né? É uma boa alimentação, são bons tratos, é não ser submetido à tortura, né? Isso integra a noção de dignidade da pessoa humana. Na hora que o Estado não consegue garantir isso a um cidadão que tem sob custódia, ele deve efetivamente indenizar. É isso que tem garantido nessa específica decisão pelo Judiciário brasileiro. Agora, o que é um contrassenso é que se nós estamos falando de dignidade da pessoa humana que tem faltado ao ponto de um Estado ser obrigado a indenizar o preso e sua família por conta de uma situação dessa natureza, e se o Supremo Tribunal Federal e o CNJ têm também sistematicamente admitido que falta dignidade da pessoa humana nos nossos presídios, aí vem a pergunta: por que não se resolve de uma vez? Quando se tem uma situação de indignidade, ou seja, que o Estado não consegue garantir a dignidade da pessoa humana, você tem que fazer cessar imediatamente, doa quem doer, aquela situação. Se um preso não tem em sua cela, em seu cárcere, garantida a dignidade da pessoa humana, ele tem que ser posto imediatamente em liberdade. Doa a quem doer. O que nós não podemos admitir em pleno século XXI é que o Estado tenha sob sua custódia um cidadão cuja situação seja praticamente igual aos cárceres da Idade Média. Doutor Olavo, infelizmente a gente percebe que estamos perdendo, no caso o Estado, perdendo a guerra contra o crime organizado. O que acontece, a barbaridade que acontece nos nossos presídios, em grande parte, doutor Olavo, é pela negligência do Estado. Recentemente, uma família de um cliente meu ligou para mim, dizendo: olha, meu filho está lá aguardando a liberdade, mas ele, o que acontece? Não, tem que se optar, tem que se perguntar. Chega na cadeia, doutor Olavo, e pergunta qual facção é sua. Às vezes o rapaz está lá por um erro, inconsequência, né, da juventude, nunca participou, doutor Olavo, de nenhuma facção. E tem que optar. Tem que dizer a facção A ou B para ele escolher, e ali ele é obrigado a escolher, tem que dizer, doutor Olavo, qual é a facção o pavilhão que ele vai, e ali já é como se ele fosse se profissionalizar. E eu pergunto, doutor Olavo, perdemos a guerra ou ainda há esperança contra o crime organizado? Qualquer guerra que se tente travar contra o crime é uma guerra perdida. Nós não podemos ver o problema da criminalidade como um problema relacionado à guerra, onde o outro é um inimigo. Como a gente dizia no primeiro bloco, sempre que se investe na guerra contra o crime sai ganhando. Por quê? Porque o crime se arma também para combater o Estado que se armou anteriormente. Quando se trata de crime, para mim, a melhor abordagem é a abordagem europeia. Enquanto os Estados Unidos da América, a partir da década de 70 principalmente, investiu pesadamente no combate à criminalidade, a Europa teve uma outra perspectiva. Como é que se faz na Europa? Em vez de investir contra o crime, se investe na investigação dos crimes. Existe uma grande diferença nisso. Uma coisa é você militarizar o Estado contra a criminalidade. A consequência disso é a criminalidade se militarizando contra o Estado. A outra coisa é você investir em inteligência. Aconteceu um crime, eu tenho que investigar um crime. Aconteceu um crime, eu tenho que punir o criminoso. Essa é a abordagem dos países da Europa Ocidental. A abordagem norte-americana, a abordagem brasileira é outra. Eu tenho que combater o crime. É por isso, doutor Nazeu, que existe a Polícia Militar no Brasil. A Polícia Militar é uma polícia ostensiva. Inclusive, se investe muito na Polícia Militar.
É um erro dizer que no Brasil nós não investimos em segurança. Nós investimos sim, e investimos muito em segurança. Agora, a partir de uma abordagem equivocada. Na minha opinião, que tipo de segurança seria mais eficaz? É a segurança em que você não combate a criminalidade, mas você pune os crimes cometidos. Com isso, você evita que a criminalidade combata os agentes da lei, se armando, se organizando, se militarizando, se capitalizando, influenciando, às vezes, e corrompendo até mesmo autoridades. Para mim, a abordagem correta é essa. Não a abordagem de guerra ao crime, e sim o Estado se preparar para, tendo acontecido o crime, punir o criminoso. Ah, interessante, alguém pode dizer, mas eu tenho que evitar que o crime aconteça. O que acontece é que essa abordagem de combate ao crime não tem diminuído a criminalidade. Enquanto que os países adotaram uma abordagem inteligente de punir o crime e não combatê-lo antes que ele aconteça, tem uma criminalidade menor. Devemos ser pragmáticos. Se o que funciona é a abordagem de não combater a criminalidade, é essa que nós devemos adotar, a despeito de qualquer preceito ou preconceito que a gente tenha. No caso específico, doutor Olavo, ainda, só para fechar aqui o bloco, essa questão carcerária. Foi encontrado, no caso em Manaus, após a rebelião, metralhadoras, pentes, né, de fuzis. Como é que isso acontece, doutor? Eu vou tocar nessa tecla. Tem que se investir na inteligência dos presídios, dos agentes, evitar a corrupção. Qual a alternativa melhor para evitar, no caso específico, doutor Olavo, outros massacres que foram repetidos aqui, bem pertinho da gente, em Natal, e não está muito difícil de acontecer. Quem milita na área criminal, que é necessário ir aqui na cadeia pública. Como evitar situações como Manaus e Natal repercutam ainda mais no nosso país? Essa questão do poder dentro dos presídios, que alguns presidiários têm, é um outro aspecto da guerra ao crime. É a guerra contra as drogas. Na hora que você criminaliza as drogas e investe pesadamente contra elas, as drogas, hoje o comércio de drogas é o segundo maior negócio da humanidade, você acaba dando dinheiro e poder aos traficantes. Quando você prende um traficante que tem dinheiro e poder, porque ele está preso, ele não deixa de ter dinheiro e poder. Então ele continua comandando sua organização criminosa dentro do presídio. Agora você imagina um preso com dinheiro e poder dentro do presídio. Ele tem outras facilidades, né? Está ali dentro de um presídio, muitas vezes com acesso a corromper algum ou outro mau funcionário, né, mau agente do governo, no sentido de deixar entrar drogas, no sentido de deixar entrar armas, como que se viu em Natal, como que se vê em Manaus, né? Tudo isso que nós estamos tratando aqui. A organização de facções, como o senhor falou, dentro dos presídios, né? Como é que nós resolvemos isso? Não é fácil. Nós temos que primeiro estruturar o Estado de uma forma mais inteligente, tratando o problema da criminalidade de uma maneira mais holística, vendo que saúde, educação, bem-estar tem relação e tem impacto também na criminalidade, né? Estruturando as famílias, envolvendo as famílias, dando boas oportunidades aos jovens, né? Lidar com a criminalidade dessa forma é uma forma mais inteligente que traz melhores resultados. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Olavo Hamilton, professor universitário, advogado, entendendo um pouco mais da problemática da segurança pública, da crise do sistema carcerário. Então não sai daí, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Estamos conversando aqui com o doutor Olavo Hamilton, advogado, professor universitário, tentando entender aqui
lançando luz à temática da segurança pública. Doutor Olavo, a gente ficou afirmando que polícia não resume a segurança pública. A segurança pública é algo mais amplo, envolve políticas públicas e ações positivas do Estado e também da população. Mas, se resumindo um pouquinho mais na questão da polícia, nossa polícia, a maneira como ela é dividida, doutor Olavo, polícia militar, como o senhor falou, polícia civil, polícia rodoviária, essa visão de dividir a polícia enfraquece a mesma? Como é que o senhor vê? O senhor que é um estudioso do direito constitucional, estuda também outros sistemas constitucionais pelo mundo, como o senhor vê a nossa polícia? Olha, em vários aspectos, nossa polícia é mal organizada. Primeiro, nós não deveríamos ter uma polícia militar. Nós não deveríamos ter uma polícia ostensiva combatendo o crime no meio das ruas. Isso não resolve o problema da criminalidade. Isso, na minha opinião, só aumenta o problema da criminalidade na medida em que a criminalidade vai se armar também para combater o Estado. Eles não vão ficar esperando passivamente uma prisão ou coisa que o valha. A polícia que nós deveríamos ter é a polícia civil. E nela nós deveríamos investir muito. Ou seja, uma polícia investigativa, uma polícia que lida com o problema da criminalidade a partir de uma outra ótica, né? Uma polícia científica, uma polícia que esteja efetivamente preparada, principalmente para a nova criminalidade. Para os crimes organizados, para os crimes financeiros, para os crimes do colarinho branco, para os crimes de corrupção e também para os crimes violentos. Infelizmente, nossa polícia civil, no Brasil inteiro, não se encontra bem estruturada. Nós temos a Polícia Federal, né, que trata de investigar os crimes que são cometidos contra os interesses da União, né? Essa, na minha opinião, deve existir também, você deve investir muito nela, né? E agora tem uma outra crítica também sobre a organização da Polícia Civil e da Polícia Federal. Aqui no Brasil se optou por um sistema obsoleto, arcaico. Primeiro, a existência do inquérito policial. Todo um procedimento formal, administrativo, né, que representa muito mais os interesses do poder da própria corporação do que uma finalidade prática. Nos Estados Unidos, quando acontece um crime, o que é que se faz? O investigador, o inspetor, vai ao local, toma anotações, entrega aquilo ao Ministério Público que promove a ação penal. Aqui no Brasil não, nós temos que abrir por portaria, chamar o escrivão para tomar o depoimento a termo, né? Aí o delegado no final faz um relatório e manda, né? Esse tipo de burocracia não atende à celeridade que se deve ter na investigação dos crimes. Uma outra coisa, essa hierarquia estática dentro da polícia. Quem começa escrivão, morre escrivão, a não ser que faça concurso para outra coisa. Quem começa agente, morre agente, a não ser que se faça concurso para outra coisa. E quem começa delegado, seja ele competente ou não, vai morrer delegado sem que se faça concurso. Aliás, a não ser que se faça concurso para outra coisa. Isso significa que não existe, por mais competente que um agente da Polícia Civil ou da Polícia Federal seja, ele nunca vai galgar a posição de chefia. Ele nunca vai ser um delegado da Polícia Federal. E o delegado, por mais incompetente que seja, nunca vai voltar ou nunca vai ser alguém subordinado, né? Esse tipo de hierarquia é absolutamente arcaica. E aí eu volto também para a questão da polícia militar. Polícia militar, inquérito policial e esse tipo de hierarquia estática que se tem nas nossas polícias civis e na Polícia Federal só existe em pouquíssimos países. E não existe em nenhum país sério. Nenhum país sério tem uma polícia militar. Nenhum país sério tem a burocracia do inquérito policial. Nenhum país sério que queira lidar com o problema da criminalidade de uma forma séria tem essa hierarquia estática que nós temos na Polícia Civil e na Polícia Federal. Tudo isso tem que acabar. Doutor Olavo, muito forte as suas palavras. Aqui eu quero abrir só um parênteses para falar bem da nossa, assim, por mais a estrutura não ajude, né, a hierarquia que o senhor falou, né, estática, mas esses homens, muitos deles dão a vida, colocam as suas vidas em risco em prol da nossa sociedade. Feitas essas considerações,
agora falar sobre a polícia militar. O senhor bateu agora com força. Mas essa questão militarismo da polícia é como se fosse um exército realmente. O senhor agora falou em poucos instantes que uma guerra, esse avanço, essa guerra contra o crime não vai chegar a lugar nenhum. Essa hierarquia, o próprio código que rege a polícia militar, o senhor acha merece um debruçamento, merece uma reforma, a maneira de lidar com a polícia? E só para esclarecer, quando eu sou contra a existência da polícia militar, sou contra o inquérito policial e sou contra a hierarquia estática dentro da Polícia Civil Federal, isso não significa dizer que eu sou contra delegado ou sou contra um soldado de polícia especificamente, ou sou contra um comandante da polícia militar. O que eu sou contra é conceitualmente a existência dessas polícias de forma hierarquizada, né? E desse sistema de política pública de combate à criminalidade, porque para mim não funciona. A polícia militar só tem razão de existir dentro dessa ótica de combate ao crime, combate ostensivo ao crime. Aí você tem que partir para uma ação de guerra, e uma ação de guerra ela deve ser militarizada. Isso é a razão de ser da polícia militar, né? A existência de uma polícia militar significa dizer que aquele Estado optou não somente por investigar os crimes, mas para combater o criminoso no meio da rua. E isso tem consequências trágicas para diversas sociedades, muito mais a nossa. Então, é esse tipo de abordagem que eu sou sistematicamente contra, teoricamente contra, porque acredito que na prática não funciona, só nos traz mais insegurança, mais preocupação, mais violência nas ruas. Mas o que eu quero perguntar, doutor Olavo, especificamente, é a questão militarismo. Ter que se apresentar com coturno, bater continência, todas essas formalidades, doutor Olavo, que a gente não, em polícias sérias, a gente não percebe isso em outros países, outros modelos. Esse sistema militarizado, dividindo hierarquias no sentido de patentes, isso tem que acabar, doutor Olavo? E ajudando ainda mais na pergunta mais específica, de que maneira é possível mudar? É uma emenda constitucional? É um projeto? Como é que deve tramitar para tentar lançar luz a um sistema tão arcaico que é a nossa segurança pública? São dois aspectos, né? Por que é que existe a polícia militar dessa forma? Com hierarquia, com a obrigação de bater continência, com o dever de prestar obediência à autoridade superior, né? É por conta de nossa política de guerra ao crime. Se eu vou combater o inimigo, eu tenho que combater de forma organizada, respeitando a hierarquia, respeitando toda a cadeia de comando, né? É assim que funciona uma guerra. É assim que funciona o Exército, é assim que funciona a Marinha e é assim que funciona a Aeronáutica. Mas Exército, Marinha e Aeronáutica é para combater o inimigo exterior. A existência da polícia militar é para combater os nossos inimigos internos. Ou seja, aqueles que nós conceituamos como as pessoas mais nocivas à sociedade. O criminoso, né? Para mim isso não funciona. Para mim isso teria que acabar. Como é que acabaria do ponto de vista jurídico, dogmático? Através de uma emenda constitucional. Pode-se acabar de uma hora para outra? Obviamente que não, né? Você tem pais de família que estão na polícia militar, que têm sua estabilidade e que não podem simplesmente serem mandos para a rua de uma hora para outra, né? Obviamente, qualquer mudança que se tenha que fazer nesse sentido, teria que observar os direitos e garantias de cada um desses cidadãos que integram bravamente a polícia militar. A minha questão é conceitual. Esse tipo de polícia, esse tipo de abordagem estatal, não deve, de forma alguma, existir. Tem pessoas que acham, doutor Olavo, que o bom seria um policial por quarteirão, não é verdade? Que a polícia estivesse ali trafegando, circulando, mas ainda que houvesse um policial por quarteirão, que se for humanamente e financeiramente o Estado não consegue, mas eu acredito, doutor Olavo, que os verdadeiros criminosos iam arranjar outras maneiras de delinquir. Ia ficar cada vez mais difícil viver em sociedade, né? Não é agradável viver num Estado policial. Não é agradável viver num Estado
onde os braços do grande Leviatã, ou seja, do Estado, estão por toda parte, né? Se alguém quer cometer crime, esse alguém vai cometer crime. Esteja ali o policial na esquina ou esteja o policial nos quartéis ou nas delegacias, né? E a partir dessa noção do que vem a ser o crime, de como acontece a criminalidade, é que nós temos que agir. E agir inteligentemente não é combater criminoso no meio da rua. É combater na causa e combater no efeito. Na causa, fazendo de tudo que o cidadão não venha delinquir. No efeito que, uma vez delinquindo, seja apurado e seja responsabilizado. Muito bem, estamos conversando aqui com o professor universitário, advogado Olavo Hamilton, refletindo uma temática tão importante que é a segurança pública, entendendo um pouquinho mais sobre as nossas polícias. E, doutor Olavo, vamos para o próximo bloco. É o último bloco. Iremos também, com a sua ajuda, entender um pouquinho daquele fenômeno que aconteceu, aquela situação difícil que o Espírito Santo passou, está passando ainda, chamaram até o Exército, né, as Forças Nacionais, porque a polícia, os familiares, né, com a conivência familiares, parou de funcionar o sistema. Então vamos tentar entender, temos a ajuda do nosso entrevistado, doutor Olavo Hamilton. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Estamos conversando aqui com o professor universitário, advogado, doutor Olavo Hamilton. Doutor Olavo, vamos já encerrar. Mas a gente não pode esquecer, olvidar de algo que aconteceu no Espírito Santo, né? O Estado do Espírito Santo praticamente paralisou o comércio, as escolas, os hospitais encheram de pessoas, né, feridas, porque a polícia militar, com a conivência dos familiares dos policiais, que fizeram verdadeiros bloqueios nos batalhões, não foram para as ruas. Quero que o senhor dê a interpretação dessa situação, já falando sobre a vedação do direito de greve de algumas categorias profissionais. Segundo a Constituição, o policial militar não pode fazer greve. E meu entendimento sobre a greve, e isso vem de uma pessoa que tem, do ponto de vista ideológico, uma vinculação à esquerda, né? Estou muito mais à esquerda do que alguém possa imaginar, mas para mim, o direito de greve, ele deve ser vedado não só à polícia militar, como a diversas outras categorias. A greve, quando ela foi concebida lá na França, que os trabalhadores se reuniam ali na praça de greve, em frente ao Hotel de Ville, ela tinha uma finalidade específica, era causar prejuízo no patrão. E quando causava prejuízo ao patrão, o patrão resolvia atender os legítimos interesses dos grevistas. Algumas categorias não devem ter esse direito. E aí eu já vou logo dizendo, quem trabalha com a educação, quem trabalha com a saúde, quem trabalha com o judiciário, com o Ministério Público, com as polícias, as Forças Armadas não devem ter direito à greve. Porque quando um professor, eu sou professor universitário de uma universidade pública, quando um professor faz greve, não é o governador, não é o governo do estado que tem prejuízo. É o aluno que precisa se formar a tempo, é o aluno que precisa de uma boa educação. Quando é um professor da rede municipal que faz a greve, quem tem o prejuízo é justamente o aluno que mais precisa de educação. Aquele da família pobre, que muitas vezes vai para a escola muito mais pela merenda do que propriamente pelo estudo, né? Então, essas profissões são sacerdócio. Quando eu vejo um médico entrando em greve, aquilo me dói a alma. Porque um médico em greve é alguém que está passando alguma necessidade relacionada à saúde, alguém que está para morrer, deixa de ter atendimento. Então, amigo, se você optou por ser policial, professor, juiz, promotor, militar, né,
ou médico, enfermeiro, fique sabendo de uma coisa: é um sacerdócio, é prazeroso, que traga ou não resultados financeiros, e esse sacerdócio você tem que exercer. E esqueça direito de greve. Direito de greve é para outras categorias. No caso específico, doutor Olavo, do Espírito Santo, como a gente falou, em uma semana quadruplicou o número de homicídios. O que acontece, doutor Olavo? Como é que o senhor interpreta isso? Foi a bandidagem mesmo? Foi a desordem? Como é que o senhor vê essa questão? Esses números foram inflados? O que se fala é que tanto houve um aumento por conta de alguns criminosos aproveitando da situação, mas se fala também em grupos, né, ou militares ou paramilitares que resolveram acertar contas com outras pessoas e promoveram aquele aumento na criminalidade naquele estado, né? E infelizmente alguns cidadãos, ditos cidadãos de bem, foram às ruas promover saques, promover desordem, promover tudo que a gente viu pela TV. O certo, doutor Naseu, é que a sociedade não pode ser refém nem da criminalidade, nem pode ser refém de profissionais que, em estando de greve, causem prejuízo a quem mais precisa e a quem paga os seus salários, que é a população. Mais uma vez eu digo, polícia não pode entrar em greve. E, na minha opinião, nem a polícia militar, nem a polícia civil, nem qualquer servidor que preste um serviço que afete diretamente situações de dignidade da pessoa humana, como é a educação, como é a saúde, como é a segurança. Esses policiais, eles vão passar por um processo administrativo com a própria corporação. E já tem alguns deputados se mobilizando para projetos de lei estadual mesmo, para anistiar esses oficiais e esses policiais. O que o senhor acha? É o famoso jeitinho brasileiro. A Constituição proíbe, se estabelece que inclusive é crime, fazer o policial fazer greve, mas aí se dá um jeito de anistiar, de dizer, não, aconteceu, mas a gente perdoa, não faça de novo, como se a lei não fosse para todos. É um equívoco. Para mim é um equívoco a polícia ter entrado em greve, é um equívoco perdoá-los e é um equívoco que a gente continue nessa prática do jeitinho brasileiro. Doutor Olavo, estamos no último bloco, mas o senhor pode nos ajudar, dando alguma luz na segurança pública? Eu espero que alguma autoridade esteja ouvindo, nos assistindo, vamos publicar na internet. O senhor é um homem que tem um peso, um nome, tanto no meio acadêmico como no meio profissional. Nos ajude aqui, doutor Olavo, a questão da segurança pública. É a sociedade que está nos assistindo, que a gente tem que se mobilizar. Nos ajude a entender e tentar mudar uma luz, doutor Olavo. Nos ajuda aí nesses poucos minutos que nos restam. Olha, a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que todas as minhas opiniões que eu me manifestei aqui não se dirigem aos profissionais das polícias, nem aos profissionais médicos, nem aos meus colegas professores. São ideias conceituais. Se eu parto do princípio que a criminalidade não se resolve numa política ostensiva de guerra ao crime, eu tenho que concluir que a Polícia Militar é uma instituição que não deveria existir. Então não é nada contra os policiais militares, nada contra os oficiais. Tive como colega de graduação oficiais da Polícia Militar, que até hoje são meus amigos. Tive valiosos alunos na Faculdade de Direito que eram também oficiais e praças da Polícia Militar. Sei do esforço deles como profissional, sei também do esforço deles como estudante. Então, é uma questão conceitual. Para resolver o problema da segurança pública, eu tenho uma notícia ruim para dar a quem nos assiste. Num prazo menor do que 20 anos, não se melhora a segurança pública. Qualquer ato que você fizer hoje, no sentido de melhorar a segurança pública, você só sente o reflexo 20 anos depois. Isso tem uma razão de ser. Se estima que a pessoa que entra no crime entra mais ou menos entre os 17 e os 20 anos de idade. E as causas dessa pessoa entrar no mundo do crime, elas remontam à sua infância. Então, se você retira essa causa hoje, você só sente o efeito nela
20, 19 anos, 17 anos depois. Desconfie muito quando um político disser: olha, eu fiz tal coisa, já diminuiu o número de homicídios. Isso não existe. O que os políticos estão fazendo hoje, ou deixando de fazer hoje, o reflexo você vai ter 20 anos depois. Darcy Ribeiro disse no início da década de 80 que nós tínhamos que investir em educação, do contrário, nós não teríamos dinheiro para construir presídios. A sua profecia se cumpre 20, 30 anos depois. Infelizmente, né? Mas se nós queremos que nossos filhos e netos gozem de uma sociedade com segurança, nós temos que fazer a nossa parte hoje. Mesmo sabendo que boa parte dos resultados nós não alcançaremos. E o que é que nós precisamos fazer? Nos envolver nesse tema. Fazer a nossa parte. Eu, como cidadão, estou simplesmente comemorando quando acontece uma prisão e aparece na televisão e todo mundo grita: bandido bom é bandido morto, né? Ele merece ficar preso porque ele cometeu isso? Ou eu estou visitando os presídios para ver como as coisas acontecem? Ou eu estou, para quem é cristão, levando a palavra de Deus para essas pessoas? Ou eu, que não sou cristão, mas sou um humanista, estou tentando amenizar a vida daquelas pessoas, o sofrimento daquelas pessoas? Ou nós estamos realmente cuidando dos nossos pequenos cidadãos hoje, ou nós vamos deixar para os nossos filhos e nossos netos um legado quanto à segurança pública pior do que o que nós temos hoje? Ótimos aconselhamentos, orientações aqui, doutor Olavo Hamilton. Mas, doutor Olavo, eu acredito também que isso se resolve nas urnas também. 2018 está se aproximando, né? Eleições vão vir. Eu acho que se o cidadão prestar atenção nas propostas que os candidatos vão lançar no tocante à segurança, né, doutor Olavo, no tocante à educação dos nossos jovens, eu acho que o caminho é por aí. E principalmente vendo o histórico dos políticos. Ninguém vota errado. A gente vota errado porque quer, né? Se um político tem história ou tem ficha corrida, acaba você decidir em quem votar. Muito bem. Estamos aqui conversando com o doutor Olavo Hamilton. Doutor Olavo Hamilton, estamos chegando ao final. Eu quero agradecer desde já a sua disponibilidade de estar aqui entre nós. Eu quero dizer que outros 2 professores universitários rejeitaram essa temática. Eu acho que nem todo mundo quer se arriscar nas suas declarações, mas o senhor é muito forte nas suas declarações, inclusive que vai de encontro ao pensamento até da maioria, né, doutor Olavo? Eu gosto muito de trazer o senhor pela sua sinceridade intelectual e moral. Eu em nome da TVAD, o meu muito obrigado. Doutor Nazeu, eu que agradeço o convite. Eu acho brilhante esse tipo de proposta da Assembleia de Deus, né? De levar conhecimento, seja ele voltado para a religião ou não, para a população em geral. E o senhor está de parabéns por conduzir tão bem esse programa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Esse ano, se eu convidar, o senhor está de volta? Uma vez por semana, para mim, dá certo. Pronto. Muito feliz, doutor Olavo, estar aqui com o senhor. Me sinto muito bem, muito à vontade. E essa temática tem que ser melhor trabalhada. Segurança pública deve ter palestras nas escolas, deve ter movimentos da população, reivindicar a questão que envolve, como a gente falou desde o início do programa, envolve a segurança pública, mexe com a vida do ser humano. Como a gente falou, de que adianta o camarada trabalhar, suar, né? Muitas vezes renunciar até a sua família, se não sabe se vai gozar daquela casa que ele comprou, que ele construiu, se ele vai usufruir daquele carro que ele ainda está pagando, doutor Olavo, se não tem a segurança pública. Então, essa temática é muito importante. O doutor Olavo brilhantemente desenvolveu, lançou luz aqui a uma temática tão atual e tão pertinente. Tracejamos aqui um pouquinho a questão da crise carcerária, até voltando aqui a luz, sempre focando na o despreparo. Não é culpa, no caso dos profissionais, é como o doutor Olavo explicou, como é organizado, como é conceituado de maneira errada o modo operante
desses profissionais deve ser melhor trabalhado. Então, estamos felizes. Doutor Olavo, no Dinâmica do Direito, estamos terminando o nosso programa. Permaneça com a nossa programação. Logo após teremos programa de jovens na nossa querida TV AD, Mossoró. E até o próximo sábado, se Deus quiser, em mais um programa Dinâmica do Direito.